Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Joab, eu sou analista de dados e no episódio de hoje da série José, eu vou compartilhar com vocês um BO grande que o José se meteu aí, né, na empresa dele, beleza? E antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês que quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa like, deixa comentário para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Para quem não sabe, o canal Power Dicas, ele foi criado com o objetivo de descomplicar o aprendizado na área de dados. Estou começando com Excel, depois vou passar para Power BI e mais à frente com SQL. Excel do nível básico ao avançado, direcionado para o dia a dia das grandes empresas, tá pessoal? Então, com certeza, esses mini cursos, esses vídeos, tutoriais e dicas vão com certeza ajudar vocês a se saírem muito bem nas atividades aí da empresa ou faculdade ou seus acompanhamentos pessoais. Então deixa eu contextualizar aqui para vocês, tá? José, para quem não sabe, ele é analista de PCP, tá? De uma empresa, uma fábrica, né? Aí do ramo industrial de sapatos, ok? E aí, o que acontece? Ele recebeu um grande feedback do gerente dele, porque ele não tem um acompanhamento, um monitoramento de produção, com projeção, com alcance de meta da operação dele. Ele informou para mim, ligou ontem, pouco mais de umas 9h30 da noite, desesperado, já pelo amor de Deus me ajuda, que não sei o que, eu, calma cara, que foi que houve? E ele disse, cara, eu vou parar no Cine. Eu, eita, calma, explique-me. E aí ele disse, olha, o meu gerente me chamou a atenção porque ele foi para uma reunião com os diretores da empresa, perguntaram para ele como é que estava a produção, e aí ele me questionou e eu não soube responder porque a única coisa que eu faço assim é descer lá pro Gamble, né? Descer pro chão de fábrica e fazer uma inspeção, né? Da operação, de como está a produção, quem tá no posto errado, quem era para estar naquele posto naquele horário e não tá. É um negócio bem manual, bem presencial mesmo. E às vezes não dá certo, como que aconteceu ontem com ele, né? Não deu certo, porque ele precisava ter o número na hora. Então aí o gerente dele chamou a atenção. E aí o que que o José quer? Ele quer construir em um Excel simples um monitoramento de produção com projeção e meta da operação dele, tá? E ele me mandou essa base. Essa base aqui de produção, ela tem o horário da produção. Percebi que tem um padrão aqui, ó. Ele é gerado de 3 em 3 minutos, certo? E vai até o fim do expediente, até as 18 horas aqui, ó, a fábrica funciona, tá? Aí, além disso, tem a produção daqueles 3 minutos, quanto sapatos, provavelmente, porque é a empresa que ele trabalha de sapato, né? Fabrica sapato. Quanto que foi a produção daquele período e o status aprovado. Ele me informou que todo lote que sai de cada 3 minutos existe uma revisão, né? Se o lote foi aprovado ou reprovado. E aqui ele diz a quantidade de aprovado, de aprovado e tem uma coluninha que ele converte aquela hora quebrada em minuto numa hora inteira, né? Então aqui, por exemplo, de 7 até 7h57, todos fazem parte do horário das 7. Então ele categorizou aqui já. Então o Zé ele tem essa base e ele me mandou essa base. Assim, Joab, me ajuda a montar esse monitoramento com essa base, que é o que eu tenho. Isso aqui eu tiro do sistema, de hora em hora eu consigo tirar do sistema. Mas eu preciso ter uma telinha de monitoramento. E aí a gente criou essa telinha aqui para o José, tá? Se vocês quiserem que eu é, faça um vídeo mostrando como eu criei essa telinha aqui dentro do Excel, bem simples, esses quadrinhos com essas cores e tal, com essa dinâmica aqui, eu posso gravar o vídeo de layout, o layout que a gente utilizou aqui para a situação do Zé, tá? Mas nessa aula de hoje nós vamos focar na lógica da construção desse monitoramento e não na parte de layout, tá pessoal? Então, ok. Então, o Zé passou essa base para mim, a gente sentou e nós construímos esse poderoso monitoramento. Vocês podem perceber que a meta de calçados aprovados é 2.500 no dia.
tá? Ele realizou 2.620, ou seja, superou a meta, né? 105%. E a projeção, a gente criou uma projeção também e um plano de ação, né? No final do dia não vai ter plano de ação porque não tem o que se fazer mais naquele dia. Mas ao longo do dia, esse plano de ação vai mudando. O que ele faz? Ele verifica quanto que está distante da meta e ele rateia isso para a quantidade de horas que ainda falta para terminar o expediente. E aí a meta da operação, se fizer naquela hora o que o plano de ação está pedindo, ele vai conseguir bater a meta do dia. E tem também a meta de produção reprovada, né, que são os lotes que são reprovados. Existe uma meta, não pode passar daquele nível de reprovação também. E a gente fez esse monitoramento para o Zé. E vamos começar agora a produção do nosso monitoramento com projeção e meta. Vou fechar aqui e vou deixar a nova telinha aberta, tá, pessoal? Vou aumentar aqui o zoom para a gente poder ir acompanhando com tranquilidade, beleza? Então, a primeira coisa, nós precisamos calcular a produção total por cada uma dessas horas, tá? Nós já sabemos que tem uma coluninha aqui de hora, tá? Que é a coluna F. A coluna F aqui dos dados, ele me diz a produção em hora, tá? Então, nada mais a gente vai fazer é simplesmente um soma-sis. O que o soma-sis faz? Vou escrever aqui ele, ó, soma igual, né? Sempre tem que começar com igual a fórmula. Aí você vai escrever soma cis, no plural mesmo, soma cis. Abre parênteses. O que ele faz? Ele vai existir um intervalo de soma, porque ele é uma fórmula que vai somar, e ele vai ter intervalos também de critérios, e o critério que eu vou utilizar para a soma. É tudo que nós precisamos. Por quê? Porque nós precisamos somar toda a produção no critério de todas as horas, e o critério vai ser exatamente essa hora aqui, que é a hora 7. Então vamos lá, né? Então, soma cis, aí nós vamos lá na planilha de produção, onde tem a base que o Zé mandou. Aí nós vamos selecionar aqui a coluna B, que é a coluna de produção, certo? Ponto e vírgula. Agora nós vamos escolher a coluna dos critérios, é a coluna da hora aqui, ó, coluna F, ponto e vírgula. E agora o critério. Vamos lá na planilha de projeção e vamos escolher aqui 7 horas. Ele está escondidinho aqui, não dá pra gente ver, mas ele está aqui, ó, aqui por trás, a hora das 7 horas. Fecha o parêntese e dá um enter. Então, ele começa a somar aqui para nós, ó. Então, às 7 horas da manhã, a produção de calçados total foi 252. Vamos arrastar até aqui meio-dia. Pronto, até meio-dia. Então, nós temos aqui a quantidade produzida até meio-dia. E agora, nós vamos fazer o mesmo soma-sis, só que para pegar a informação de produção aprovada e produção reprovada. Como nós vimos aqui na base que o Zé mandou, lá do sistema dele, ele tem uma coluna de produção reprovada e produção aprovada. Nós vamos fazer esse mesmo soma-sis levando essa consideração. Tá? Então vamos lá, igual soma-se no plural, soma-sis, abre parênteses, vamos escolher o intervalo que nós queremos somar, que nesse caso aqui é da produção aprovada, coluna E, ponto e vírgula, o intervalo de critério, que no nosso caso aqui é a coluna de horas, ponto e vírgula, a hora que nós estamos avaliando, 7 horas. Então aqui nós temos, ó, a produção aprovada às 7 horas. Vamos arrastar aqui a fórmula até meio-dia também, ok? Temos aqui toda a nossa produção aprovada. Aqui embaixo vocês podem perceber que ele já está somando. Lembra que nós temos uma videoaula explicando como é que faz a fórmula de soma? Então aqui nós já vamos aplicar. É uma soma simples, que ele está somando toda essa coluna aqui de produção total. A mesma coisa acontece para cá, para a produção aprovada, ele está somando todos esses dados aqui, que estão na produção aprovada, e aqui também ele está somando todos os dados que nós iremos compor a produção reprovada, tá pessoal? Nós não vamos perder muito tempo com isso, que já temos uma videoaula explicando como usar a fórmula soma, ok? Então, a mesma coisa agora para a produção reprovada, igual soma cis, plural, soma cis. Vamos escolher o intervalo de soma, no nosso caso aqui é a produção reprovada, coluna D, ponto e vírgula, o intervalo de critério, que no nosso caso aqui é a coluna de horas, ponto e vírgula, a hora, até aqui a hora 7.
e vamos arrastar até a hora de meio-dia. Ok? Então nós temos aqui agora a produção reprovada. Então basicamente já montamos o monitoramento, né? Todas as vezes que o Zé ir alimentando essa base de produção com os dados que ele tira do sistema, automaticamente isso também vai se consumindo, atualizando conforme ele vai atualizando também com as bases do sistema dele, tá? Então esse aqui já foi, ó, ápice aí pro projeto do Zé, beleza? Nós não vamos arrastar para as próximas horas que eu quero fazer uma análise com vocês. Então vamos lá para o primeiro indicador que o Zé vai precisar montar. Esses indicadores já são tabelados, né? Foi passado pelo gerente dele a meta de produção do dia e a meta de reprovação do dia. Então vamos agora para o indicador de realizado. Quanto que a operação da fábrica lá que o Zé trabalha produziu. Como nós já temos aqui um somatório aqui embaixo, pessoal, nós não precisamos somar aqui, ó, fazer soma. Se você quiser fazer, pode fazer também soma e selecionar, né, esse intervalo aqui, que é o intervalo de produção aprovada. Pode fazer também, ó, vai dar certo do mesmo jeito, ok? Mas como nós já temos aqui essa informação, nós podemos fazer simplesmente um igual e selecionar a célula que já tem a informação, que no nosso caso aqui, ó, é na coluna E, na linha 15, onde tem esse 1436, a produção aprovada. Seleciona ele e dá um Enter. Vai dar do mesmo jeito, tá? Então, ó, mais uma formulazinha nova que vocês aprenderam. A igualdade e a célula, ele repete o que tem naquela célula. A mesma coisa nós vamos fazer agora para o reprovado, ó. Igual e a célula onde está o somatório do reprovado aqui, ó, coluna F, linha 15. Dá um Enter, ele vai replicar o que tem naquela célula, tá? Então nós já temos aqui o realizado. À medida que nós formos colocando mais informações aqui, ó, ele vai atualizando também. Vou puxar aqui para a hora 13, ó. Atualiza tudo, beleza? Show de bola. Agora vamos para a projeção. Como é que nós vamos fazer a projeção? A projeção nada mais é do que o que estamos produzindo até o momento, tá? Dividido pela quantidade, perdão, multiplicado pela quantidade de horas que ainda faltam para me finalizar o expediente, mais o valor que eu já tenho realizado. Isso significa a minha projeção. Então vamos lá. Igual, vamos fazer essa fórmula, tá? Igual, soma. Aí eu vou pegar aqui todo o intervalo da produção aprovada, tá? Fecha parêntese. E divide pelo conte-valores. Nós já temos também uma aula que explica sobre o conte-valores. O conte-valores, ele vai contar quantas células no intervalo que nós selecionamos, que nós vamos selecionar agora, não estão vazias, ou seja, já estão preenchidas. Já teve horas com produção. E o que está vazio, ele não vai contar. Tá? Então, vamos selecionar esse intervalo. Ó. Depois, ó, tá? Fecha parênteses. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos somando o intervalo de produção e dividindo pela quantidade de horas que nós já produzimos. Tá? Vai dar 238. Ok? Então, significa que em média nós estamos produzindo 238 pares de calçado por hora, considerando do período de 7 às 13 horas, tá? Aí agora nós vamos multiplicar isso, então vou botar aqui o sinal de multiplicação, pela quantidade de horas que ainda falta para completar o dia. Nós vamos utilizar a fórmula conte ou contar vazio. Essa daqui, ó, contar vazio. Ela é o contrário do conte valores. Se o conte valores conta células que não estão vazias, o conte vazio vai contar células que estão vazias. Então, nós vamos selecionar o intervalo aqui, ó, da nossa produção aprovada, tá? E fechar o parênteses, que ele vai contar somente esses horários aqui vazios, ó, porque não tem nada na produção deles. É justamente o que a gente quer, tá? E dá um Enter. Pronto. Então, se continuarmos nesse passo, significa que nós iremos fazer no total, nas próximas horas que ainda vão ocorrer, que é a hora de 14, 15, 16, 17, 18, 1.192 pares, tá?
Só que nós já realizamos 1.668 pares. Então agora basta a gente somar com o que nós já temos. Então boto mais o que nós já temos. Dá um Enter. Pronto. Então a projeção não significa que nós iremos fazer isso, mas a projeção nesse momento, vamos fingir que agora é 13 horas da tarde, nós estamos analisando a nossa produção. O que nós iremos passar para o nosso chefe? No caso, o Zé vai passar para o gerente dele. Que a projeção, se continuar desta forma, é que nós finalizemos com os 2.860 pares aprovados, tá? Então nós vamos superar a meta, que é de 2.500. Isso é a projeção, ok? Mesma coisa nós vamos fazer para reprovado. Só que nós não iremos construir a fórmula de novo. Nós iremos só copiar e colar. E reapontar os dados. Então copia no Ctrl C e cola aqui no Ctrl V. E vamos só reapontar os dados. Tá vendo? Ó? Que quando a gente movimenta as células, ela também movimenta a posição delas. Então, no nosso caso aqui, ó, é para o reprovado. Então é só arrastar, ó, clica aqui, ó. Quando o cursor mudar para esse formatinho de cruz, você entende que ele já está no ponto para arrastar. Ó. Aí você vai arrastando aqui para o campo de reprovada, que é o que a gente está analisando. Ok? Pronto. Eu entro. Então a projeção é que nós finalizemos o dia com 148 reprovações. Então estamos dentro também da meta, que é de 250, né? Tá ótimo. Esses dois indicadores são diferentes, tá, pessoal? Até coloquei aqui, ó, para o Zé e o gerente dele entender. O ideal na produção aprovada é que supere 100%. Quanto mais produção tiver acima da meta, melhor. E para o reprovado é o contrário. O ideal é que fique abaixo de 100%, né? Ou igual ou abaixo. Acima disso, nós passamos do que é o aceitável para reprovar, tá, pessoal? Então, se atentar também a esses indicadores na hora de explicar isso para o seu gerente, numa reunião de apresentação com a diretoria, tá, pessoal? Então, colocar essas legendas facilita o entendimento, ok? Então, nós já fizemos aqui o realizado, tá? E a projeção da produção aprovada e a projeção da produção reprovada. Agora, o alcance da meta. É bem simples, uma divisão. Você vai pegar a quantidade realizada e dividir pela meta. Pronto, e colocar no formato de percentual. Para colocar no formato de percentual, basta você ir na guia página inicial, na categoria número e escolher aqui o estilo de porcentagem, tá? A mesma coisa você vai fazer para a produção reprovada. Como a gente precisa reescrever a fórmula, só precisa copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V. E aí ele vai fazer o percentual da reprovada também, que é uma divisão entre o realizado e a meta. Ok? Agora o plano de ação. O plano de ação, ele vai te dar, vai passar para o Zé, né? E para você que também trabalha nesse ramo de produção. Aqui essa planilha, ela está sendo feita para a realidade do Zé, né? Que é monitoramento da produção de sapato. Mas aqui se aplica a qualquer tipo de produção. O ramo têxtil, o ramo de call center aí, que trabalha com quem é supervisor de call center, da área de planejamento de call center, precisa fazer um intra-hora, né, de produção da operação, ou seja, de venda, de cobrança, de agendamento, né, de abertura de ticket, fechamento de chamado, abertura de chamado. Se existe algo a se medir que é realizado toda hora de forma repetitiva, esse modelo de planilha aqui é perfeito, vai caber na sua situação. Então, no caso, o plano de ação ele vai me dizer quanto que eu tenho que fazer por hora para garantir o batimento da meta de aprovada e para garantir o batimento da meta de reprovada. Primeira coisa que nós precisamos fazer é uma divisão, perdão, uma subtração do que está sendo realizado e do que está pedido na meta. Então, igual meta menos realizado, tá? Então ele está dizendo aqui que nós estamos numa distância de 832 pares de sapato para alcançarmos a meta. A mesma coisa já vou colocar aqui para a reprovada. Então são 163 pares de sapatos reprovados
que eu posso no máximo fazer para alcançar a meta, tá? É isso que ele está aqui querendo dizer. E como é que eu rateio isso por hora? Então, eu vou fazer aqui uma divisão de conte ponto vazias. Por quê? Porque ainda temos horas para serem completas no nosso dia de expediente, tá? Então vamos selecionar aqui, ó, toda a produção aprovada e ele vai contar somente os vazios e dá um enter. Vamos ver se vocês percebem um erro. A matemática primeiro subtrai, depois divide. Então vou colocar entre parênteses aqui ó, a subtração e aí fora do parênteses a divisão. Agora ele vai mostrar para nós a realidade, ok? Mesma coisa vou fazer aqui para a gente no reprovada. Então já tem uma subtração aqui entre realizado e meta, então a diferença do realizado e a meta é de 163. Aí eu vou dividir isso pelo conte vazios, né? Contar vazios do reprovado também, então eu vou contar esse intervalo que está vazio, que não tem produção, tá? E aí na matemática, primeiro se subtrai, depois divide. Então, vou colocar a subtração entre parênteses. Depois disso, dá um Enter, ele vai me dizer quanto está fazendo por hora. Como o objetivo da gente é trabalhar confortavelmente, então, para a produção aprovada, eu vou acrescentar mais um no final. Mais um. Isso vai incentivar a operação a produzir mais. E aqui no caso da reprovada, eu vou colocar menos um, para a gente não ficar no gargalo da meta. Então, aqui ele vai apresentar 32 ao invés de 33. Aqui era 166, vai apresentar agora 167 que eu acrescentei mais um. Por quê? Eu vou explicar para vocês agora. Aí que ele está dizendo que se eu fazer 167 pares de sapatos por hora a partir da próxima hora, porque os demais já foi feito, já foi preenchido, eu vou conseguir garantir ou passar da meta, tá? Então vamos testar. Ele está dizendo que 167 por hora, então falta 167 aqui, ó, às 2 horas da tarde. Aí eu vou copiar e colar para os demais até o final do expediente. Pronto. Olha só, pessoal. Se realmente eu fizer 167 pares de sapato até o final do expediente, a partir da próxima hora, que é às 2 da tarde, eu vou conseguir fazer, ó, 2.503 pares de sapato, ou seja, superamos a meta. Ok? Então é sempre bom trabalhar dessa forma, porque aí você garante conforto para bater a meta. Ok? A mesma coisa vai acontecer para o reprovado. Ele está dizendo que se eu fizer 32 por hora, eu garanto a meta do no máximo 250 reprovações. Então vamos testar. Vou botar aqui 32 na próxima hora, que é às 2, e vou copiar para as demais horas. Ó. Copia, seleciona tudo e cola aqui. Tá vendo? Então nós vamos finalizar o dia com 247 reprovações e a meta é 250. Então nós conseguimos manter ele dentro do nível aceitável de reprovações. Tá? Então é sempre bom colocar esse detalhe para se trabalhar de forma confortável. Então, à medida que ele for preenchendo os dados aqui, ó, nas próximas horas, e esses dados estiverem lá na base, eles vão sendo atualizados aqui, ó. E aí o gerente vai estar de cara a meta, o realizado, a projeção para o final do dia, o alcance da meta e o plano de ação. Essas informações aqui, pessoal, é básico e super importante para o monitoramento das suas operações, seja ela de qualquer setor, têxtil, indústria, tecnologia, call center. Então, com esses indicadores aqui, você consegue tomar decisões com relação à sua operação. Quero fazer uma pausa feedback, quero fazer um alinhamento com a operação, quero fazer um treinamento. Antes disso, vem aqui na tela de monitoramento, vê como é que está o alcance da meta, vê como é que está a produção da tua operação. E aí você vai conseguir fazer pausas, dar feedback, ou enfim, qualquer outro tipo de ação que necessite parar a operação. Né? E dessa forma, você já consegue prever o que pode acontecer no final do dia, tá pessoal? Então essa era a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa dica. O Zé escapou de um feedback tamanho com essa dica aqui que ele construiu junto com a gente
para resolver o problema da empresa dele. Com certeza você vai também se sair muito bem se colocar em prática essa dica super mega importante. Então, se gostou, curte, comenta, deixa seu comentário aí, dê sugestões de vídeo, tá certo? Compartilhe com amigo, compartilhe com familiar. Faz isso aqui virar utilidade pública, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, até a próxima. Próximo episódio do Zé. Eu espero que o Zé não se meta em outro BO grande, mas não tem jeito. Já conversei com ele. Zé, macho, acompanha lá os cursos, as videoaulas lá do meu canal, lá do Power Dicas. Lá tem muita coisa boa, tem muitas dicas importantes que vai te auxiliar no teu trabalho lá na tua empresa. Mas nem se inscreveu, então não seja como o Zé. Se inscreve no canal, ativa as notificações, sim, notificação para você não perder nenhum conteúdo da gente, tá? Então, valeu, até a próxima.